Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada semana entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas imperdíveis de negócio. Então escuta aí até o final, porque vale a pena, hein? Bom, hoje eu vou ser rápida de verdade com os recados, porque vocês já sabem muito bem o que fazer. Então, se está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte, comenta no vídeo. Se quiser enviar assim, link para alguém, maravilha. Agora, se você prefere escutar só o áudio mesmo, fique à vontade para escolher o seu agregador preferido. Mas eu agradeço muitíssimo se você escutar pelo Orelo. Eu já falei dele aqui, vou deixar para repetir numa próxima, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Bom, antes eu achava, inclusive, que isso não fazia sentido, já que você já está escutando em algum agregador, mas aí eu pensei que você pode lembrar disso em outros episódios, enfim. Não sei, vale a tentativa. Quem sabe, em algum momento, eu te vejo pelo cansaço. Então, vamos abrir a temporada do mês de março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. Mês em que teremos maratona aqui no podcast, porque eu estou a fim de trazer uns outros temas para a pauta e conversar com muita mulher bacana. Eu começo com uma convidada maravilhosa para falar mais para a gente sobre a educação para a inclusão, representatividade e diversidade, um grande desafio a ser enfrentado em vários países do mundo. No Brasil, os dados da educação apontam que o acesso, a permanência e o desenvolvimento escolar de crianças negras são sim impactados pelas desigualdades sociais e pela ausência ou ineficiência das políticas públicas no combate ao racismo e ao sexismo. Aproximadamente 96% das crianças negras de 6 a 10 anos frequentam o primeiro ciclo do ensino fundamental, o que é uma taxa equivalente à população branca dessa faixa etária, que é de 96,5%. A partir daí, as trajetórias escolares da população negra sofrem algumas modificações. Para vocês terem uma ideia, entre os que não concluíram a educação básica, quase 72% são negros. Pouco mais de 18% dos negros entre 18 e 24 anos frequentam o ensino superior, enquanto entre os brancos dessa mesma idade, esse índice sobe para 36%. E isso é reflexo de uma estrutura antiga. Desde o Brasil colonial, a educação era destinada apenas aos meninos e homens brancos. Meninas e mulheres brancas ou negras e meninos e homens negros não tinham o mesmo direito. Para esses grupos, só trabalho. Então, o que esperar de uma sociedade que tem suas raízes nessa perspectiva sexista e racista, que discrimina as mulheres e a população negra, reservando para eles um lugar de dominação e exploração? Mas existem ações para minimizar esses efeitos na sociedade. Eu falo, por exemplo, da articulação dos movimentos das mulheres negras, que conquistou resultados também na educação formal, pois contribuiu para a criação de instrumentos legais para valorizar a cultura e a população negra na educação, como a Lei 10.639, de 2003, e o Estatuto da Igualdade Racial, de 2010. As duas determinam parâmetros para o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas das redes pública e privada. E são essas leis aí que a nossa entrevistada de hoje ajuda a colocar em prática. A conversa de hoje é com a pedagoga e escritora Calypsa Brito. Natural da cidade de Iaçu, no interior da Bahia, mulher, negra, mãe da Dara, educadora popular, educadora das redes públicas do estado da Bahia e do município de Salvador. Ela participou ativamente da aprovação da política de cotas para afrodescendentes. Em 2015, ela foi selecionada no edital da Secretaria de Cultura da Bahia para autores baianos, para a composição de uma coletânea com 21 obras. Seu livro selecionado foi A Fada Dia e o Duende Mante. Mas, além desse título, ela já publicou também A Fada Noite e o Vagalume Azul, A Pretinha de Ébano e A Pretinha de Ébano Vai à África. Histórias infantis, protagonizadas por personagens negras, que entretêm, ensinam e incluem. Além disso tudo, ela faz parte da Rede Mulheres Empreendedoras. Um espetáculo, né? Então, eu vou deixar para ela contar mais detalhes dessa história para a gente. Olá, Calypsa, tudo bem? Tudo ótimo.
Tudo Seja maravilhoso. bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de inspiração, de dicas de negócios. Obrigada, quero agradecer o convite. Assim, como eu lhe disse, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Vou tentar ver aqui se consigo entregar algo interessante para o seu público. Oh, que isso, não tem dúvida disso. Mas então pode começar contando para gente. Fala para gente quem é você, um pouquinho da sua formação, da sua história, o que você faz hoje. Então, eu sou, como você já disse, eu sou Calypsa Brito, eu sou uma educadora, né? Sou uma mulher negra aqui do estado da Bahia, eu sou do interior do estado da Bahia, dessa terra linda. A gente tem 417 municípios e eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Iaçu, ela tem 25 mil habitantes, né? Eu sou filha de uma educadora, de um torneiro mecânico. Então, eu sempre estive muito envolvida com processos educacionais, porque já nasci com minha mãe sendo professora, fui alfabetizada em casa. A família do meu pai também, minha avó era parteira, então eu tinha muitas relações, né? Esse processo de construção de relações sociais. E meu avô era maquinista, então tinha também um processo de capital cultural, que a gente vai juntando tudo, e eles tinham muitas ações na sociedade, né? E eu cresci vendo essas coisas. Não, meu avô acabou partindo muito antes de eu nascer, mas toda a minha família me influenciou muito em participar ativamente de questões sociais. Então, eu sempre me envolvi muito em organizações sociais, em movimento estudantil, por exemplo, como o movimento estudantil da UNEB. Eu sou pedagoga, sou professora primeiro de formação, sou professora primária. Como eu fui alfabetizada em casa, eu concluí o meu ensino médio muito jovem. Então, eu tinha ali por volta de 16 anos de idade, que é uma idade que, para mulheres negras, é uma exceção muito grande, né? Porque, estatisticamente, nós temos pouca escolaridade. Eu consegui ingressar na universidade, né? E concluir, que também é outra estatística, apenas 10% das mulheres negras que ingressam à universidade conseguem sair da universidade. Eu ingressei na Universidade do Estado da Bahia, e concluí. Sou pedagoga de formação, eu atuei em diversos espaços de gestão educacional, de política, de construção de políticas públicas, e há um tempo eu decidi realmente ficar na educação básica e empreender e atuar com este setor, digamos assim, que é o meu, que é falar, é uma preta falando para pretos, né? É contar a nossa história numa perspectiva mais positiva, né? É empoderar as nossas crianças, mostrar tudo que a gente tem de bom e e não os estereótipos que são construídos até hoje, né? Os rótulos que a gente recebe. Então, essa sou eu sou mãe da Dara. Minha mãe e minha filha temos um empreendimento chamado Candaces Diamantinas. Nós hoje também produzimos bonecas e estamos com as bonecas das personagens, das histórias que eu escrevo, e isso graças à Rede Mulher Empreendedora, que eu conheci durante a pandemia, né, a Ana Fontes. E essa sou eu. Nossa, uau, muito prazer. Obrigada. E sua filha está com quantos anos? Minha filha vai fazer 10 anos agora, em 2022. Mas aí ela já te ajuda no empreendimento? Ah, sim, ela é uma artista, como ela mesma se define, ela é artista, ela nasceu artista. Olha só, das Ela faz crianças de coisas, hoje. ela faz coisas impressionantes e faz mesmo, né?
eu sempre gostei, lá em casa a gente sempre trabalhou muito com essa coisa de estimular os potenciais. E ela realmente ela sente, ela tem o quadro dela de planejamento, ela gosta muito de rotina. Não Gente, que sei quem ela legal. puxou. Mas me conta, então você atua hoje como professora na sua cidade, no Iaçu, né? E em Não, Salvador? eu atuo em Salvador. Eu sou Ah, coordenadora pedagógica e eu atuo na rede estadual e no Sistema Municipal de Educação de Salvador. sim, é que você estava falando que fica muito no interior, então você fica mais em Salvador Porque mesmo. eu sou do interior e a gente brinca, né, lá na nossa cidade que quem bebe a água do Rio Paraguaçu não consegue ficar muito tempo longe de lá. Então, eu gosto disso. Eu gosto de botar o pé no chão. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Eu Tranquila. gosto de estar bem em ambientes que me transmitem paz e tranquilidade. Ah, muito bom, muito bom. Mas então, vamos falar dos livrinhos, que eu Vamos sim. eu adorei esses livrinhos. Deixa eu para quem está vendo no YouTube, né, consegue ver aqui. A Fada Dia e o Duende E o Nante. Duende Mante, esse foi o primeiro. Mante, foi o primeiro. Aí depois veio A Isso. Fada Noite, o Não, não. Papagaio Azul. Aí veio A a Pretinha de Preti... Ébano. Ah, a Pretinha de Ébano veio antes da Fada Isso. Noite? Veio antes da Fada Noite, foi um Ah, eu... processo aí. Essa personagem ela é muito expansiva, assim, ela chega quando ela quer, agora está chegando de novo, né? Numa outra história, porque ela decidiu que queria voltar, A que Fadinha? uma só não Ah, não, a bastava. Pretinha. A Luísa Maim, essa é a minha versão da Luísa Maim, né? A Pretinha de Ébano. Aqui, a Pretinha de Ébano. Não, e a ilustração é linda. É muito linda a ilustração. Lindíssima. É de um artista baiano chamado Júnior Pacapim. O Pacapim ele é fantástico, fantástico. Inclusive, vocês podem segui-lo aí nas redes sociais dele. Ele trabalha com ilustrações e produções audiovisuais. Pacapim. E esse livro foi o primeiro livro infantil que ele ilustrou. Hoje ele já ilustrou várias outras narrativas. Eu fico muito feliz, né, por ele ter aceitado o desafio, que ele nunca tinha feito isso, e o Olha essa resultado aqui. ficou assim extraordinário. Lindíssimas. As ilustrações dele são lindíssimas. Eu sou suspeita para falar que eu sou muito fã. E de onde que veio a ideia, assim, de fazer livros infantis? Então, apesar da atuação, como eu falei com você, eu sempre atuei em diversas instâncias de gestão, de articulação de políticas públicas, mas eu sou professora de formação e eu gosto muito de atuar na educação básica. E mesmo nesses espaços de gestão, coisas me incomodavam muito, que era não me enxergar nas narrativas que chegavam para as crianças como uma mulher preta e não perceber elementos da nossa cultura nesse material que é trabalhado nos currículos escolares ainda hoje. Isso me inquietava muito. Então, desde a graduação lá na UNEB, eu tinha vontade de construir um material didático-pedagógico que pudesse ser utilizado de forma positiva, porque, lamentavelmente, a gente ainda encontra personagens negras, aparece, mas em locais de subalternidade, com pouco espaço de fala, com pouco ou nenhum protagonismo na narrativa. E a gente passa por um processo inicialmente, que é um processo muito difícil de entender que você é capaz de elaborar e de produzir, mesmo sendo um intelectual, pesquisador. Nós passamos um processo de racismo estrutural nesse país que tira de você essa certeza, essa segurança da capacidade que você tem de elaborar as coisas. Então, demorou um pouco até que eu entendesse que, como pedagoga, como pesquisadora da área, eu sou uma pessoa
extremamente qualificada para fazer o que eu faço. Então, chegar a esse nível de conhecimento demorou, porque nós não somos formados para isso. Nós somos formados para sermos consumidores e consumirmos estereótipos negativos sobre nós mesmos, que é um absurdo, né? Quando você começa a entender essa lógica, né? Que é o que eu disse para você, é o racismo estrutural. Então, a primeira história, que foi essa da Fada Dia e do Duende Mante, eu brinco assim, eu não invento história, né? As personagens, elas decidem que vão vir através das minhas narrativas, e aí começam a aparecer nos meus sonhos, eu começo, às vezes, a conversar com essas personagens, e Muito legal. a história vem, eu recebo a inspiração da história, às vezes a história vem inteira, vem redonda, eu consigo enxergar como que vai ser cada cena, e por isso também a minha parceria com o Pacapim, ela se mantém desde 2016, porque ele consegue ler, é uma coisa impressionante, assim, a gente faz uma transmissão de pensamento, ele consegue colocar no papel exatamente aquilo que eu imaginei, né? Então, não tem invenção. Eu gosto de pensar que eu tenho acesso a essas histórias, e eu sou muito grata por isso, e eu coloco, né, tive essa ousadia, né, de transgredir, de sair da regra e tentar fazer uma coisa difícil no Brasil, que é empreender com literatura, sendo uma mulher preta nordestina, né, que é um negócio bem difícil, mas a gente vai tocando. Pois é, mas aí como é que você viabilizou isso? Mulher, foi Porque terrível, é a é um primeira passo assim, experiência. né, gigantesco, né? De você ter A a primeira ideia, pensar, experiência foi escrever. terrível. A primeira do Essa foi para terrível, publicar a né? Fada Dia? Eu acho interessante até contar, porque as pessoas... A gente tem uma cultura que é assim, se você pretende fazer uma coisa, você programa, planeja, e de repente aquela coisa não sai exatamente como você pensou, as pessoas se sentem fracassadas, né? Acham que nunca mais vão conseguir fazer nada da vida, aí desistem, mudam de área. Na verdade, essas tentativas, esses acertos ou esses desvios, né, para não chamar de erro, são processos que fazem parte do seu caminhar, né? Então, esse primeiro processo foi difícil e foi terrível, porque eu investi um dinheiro terrível que eu não recuperei essa grana. Na época, a internet não estava assim tão acessível Que como ano tem que hoje, foi? né? Foi 2012, tem 12. exatamente 10 anos, vou fazer 10 anos essa publicação. Então, eu tive que procurar, eu não tinha rede de contatos, network, eu não sabia nem o que era isso. Eu só sabia que eu queria fazer o negócio. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu fui pesquisar algumas editoras independentes, aí eu mandei para São Paulo, quem ilustrou foi uma pessoa de Brasília, foi um processo. E Essa a Fada Verônica. Dia Verônica a Saig. Não, que Verônica Sai, que ficou também ótimo é uma também. artista fantástica. Muito legal também a ilustração. Exatamente. Eu gostei muito dessa ilustração. Mas foi Mas foi então a assim, editora que te encaminhou para a ilustradora. para a ilustradora, eu não conhecia, eu não tive nenhum contato com ela. Eu conheci depois, que eu fui seguir nas redes sociais. Né? Então, Mas a eu mandei editora, para onde que uma você achou? editora em São Paulo. Você foi para São Paulo fazer Não, contato com a editora? não, e-mail já tinha. Não precisei viajar. Já tinha e-mail, já tinha site. Em 2012, a gente estava nesse processo de expansão da internet. Não era esse negócio de WhatsApp, coisa Zoom, mas já dava para pesquisar por lá. Vamos lá, vamos lá. Então, aí eu fiz e foram assim, 200 exemplares que eu rodei. Então, óbvio que o livro não se pagou. Foi um baque terrível. E eu passei, poxa, fiquei com isso na cabeça. Não é possível. Como é que as pessoas conseguem publicar?
né? Tudo bem que as pesquisas sobre quem publica no Brasil vão sempre te mostrar que são homens brancos do eixo sul e sudeste. Eu não sou nada disso, mas eu quero publicar também. E aí eu comecei a pesquisar mais, né? Porque isso me desafiou. É como se fosse assim, eu vou conseguir, em algum momento eu consigo. E aí a Secretaria de Estado da Educação lançou um edital 3 anos depois, 2015, por aí. Ele foi lançado em 2014, né? 2 anos depois. Eu fiz assim, poxa, o livro não circulou muito. Então, era um edital para adquirir uma parte dos direitos autorais para compor uma coletânea de 21 volumes de escritores baianos e baianas para irem para as nossas escolas. Eu achei sensacional isso, porque, como eu te falei, eu sentia falta dessa visibilidade, eu não via essas narrativas, né, no nosso material didático. Então, eu peguei a história, que era minha mesmo, e encaminhei para o edital. Foi um edital que contou com a participação de mais de 400 escritores e escritoras, só para você ter ideia, né? Do tanto de gente que escreve e, às vezes, não consegue publicar, porque o mercado editorial brasileiro realmente é muito restrito, é muito fechado. E aí a história ela foi selecionada, eu recebi, nós todos que fomos selecionados, todos e todas, nós recebemos uma premiação, e aí com essa premiação eu paguei os custos que a história investida. Teve, que foi um baque financeiro, que não foi só meu, né? Que a minha mãe também entrou na história. Aí, né? Enfim. Aí eu comecei, aí eu desbloqueei, porque chega um momento que você fica tão preocupado em colocar esse produto nas adversidades todas, que você meio que bloqueia. E eu já estava com essa coisa, aí eu já estava em Salvador, atuando na educação do município, e com a mesma inquietação de não ver as nossas crianças no material que a gente trabalhava. E eu passei por uma situação específica na escola, e a gente teve que preparar as crianças, porque a gente recebeu, eu como coordenadora pedagógica, eu recebi lá na sala uma família com uma representante de matriz africana, né, uma liderança religiosa, e foram tratar comigo sobre a necessidade de realizar todos os rituais com uma criança de 8 anos, que é fazendo um parâmetro, é uma iniciação, né? Toda religião tem a sua iniciação. E essa criança teria que ir com as indumentárias para a escola. E como é que você recebe uma criança assim, acolhendo e sem discriminar? Eu trabalho com as séries iniciais da educação básica. Então, nós começamos a fazer um processo, elaborei um projeto específico junto com os professores, nós trabalhamos o respeito, a tolerância religiosa, nós convidamos diferentes segmentos religiosos para conversarem com as nossas crianças, explicarem que as pessoas têm o direito de ter escolhas religiosas, e nós recebemos essa criança da melhor forma que nós pudemos e não tivemos nenhum registro de intolerância. E, em meio a esse processo, essa história veio, né? Então, quando eu consegui publicar, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um patrocínio, e esse livro Pretinha de Ébano, eu distribuí, antes de comercializar, eu distribuí 1.000 exemplares dele para crianças da rede pública, para organizações sociais, porque eu entendi que ela surge dessas demandas, mesmo que estão muito pulsantes no nosso dia a dia, de pessoas negras e de pessoas que precisam
realmente de uma reparação, que é uma reparação cotidiana, não é uma reparação específica do mês de novembro. É uma reparação que tem que ocorrer, do ponto de vista pedagógico, todos os dias. Porque a gente não briga contra, não é anti nada. A gente educa para a convivência harmoniosa dessas relações étnico-raciais. Uau! Uau! Não sei se eu respondi bem aí a sua pergunta. Nossa, super bem, super bem. Não, e toda hora eu fico olhando o livro, você reparou, eu achei ele muito lindo. É muito Toda linda, hora. é muito linda, né? E perceba que assim, a gente traz, como eu sou pedagoga, né? Então os livros eles trazem uma narrativa estruturada para professores e professoras. Então, é um livro extremamente transdisciplinar nessa perspectiva. Cada página dele você pode desenvolver um projeto pedagógico diferenciado. A gente trabalha muito com conceitos que para nós são caros, como territorialidade, ancestralidade, respeito à natureza, cuidados com a natureza, são princípios que para nós são fundamentais. E também o empoderamento feminino. Eu tenho uma parte aqui que você deve ter visto, que é uma coisa que também é importante da gente falar, que é sobre a masculinização das profissões, né? E aí ela da diz engenheira, assim, né? Essa parte. ela diz que ela não sabe ainda o que ela quer ser. Ela pode ser qualquer coisa, que a mãe dela diz isso para ela. Você pode ser exatamente o que você quiser ser. Então ela está na dúvida, ela não sabe se ela quer pilotar avião, se ela quer ser engenheira, porque assim crianças negras podem seguir qualquer profissão que elas escolherem seguir. Uhum. Elas não têm que ter, por exemplo, estar em cursos sem prestígio, como muita gente acha, e incentiva. Quando crianças chegam e falam, olha, eu quero ser engenheira. Não, mas isso não é para você. Você é uma preta. Entende? Esses comentários extremamente racistas que acabam podando os sonhos infantis, eles são muito presentes na educação básica e no currículo escolar, porque os referenciais que são apresentados não nos mostram. Quando nós aparecemos em outros espaços, e não nesses espaços de prestígio social. Uhum. Nossa, é muito interessante te ouvir falar isso, sabe? Porque são umas coisas que às vezes a gente não para pensar, não é? Não para pensar. Exatamente. É muito subliminar. É o racismo estrutural, né? Ele é assim, ele é subliminar. Ele foram anos construindo, né? Essa situação. Séculos. E agora para mudar isso é realmente Assim, trabalho de formiguinha. trabalho de formiguinha, longo caminho. Uhum, verdade, verdade. E agora já tem a Pretinha também que vai à África, né? Exatamente. Continuação Assim, da Pretinha de Ébano. isso. Como eu te disse, essa personagem é uma personagem extremamente altiva, ela decide. Inclusive, era para o livro ter saído o ano passado, e a gente teve muitas, por conta da pandemia mesmo, a gente teve alguns entraves, e ela só vai ficar pronta agora em fevereiro. Esse trabalho todo eu acho interessante, porque ele vai chegando de uma forma bem didática, né? Quando a gente fez a live de lançamento, eu e o Pacapim, ele dizia assim, a sensação que eu tenho, porque ele disse que o filho dele é apaixonado, foi a primeira vez que ele pôde mostrar para o filho dele uma história envolvendo a religiosidade que eles professam, porque não tinha em nenhum outro livro. E ele ficou super feliz de ilustrar isso, né? E ele dizia assim para mim, a sensação que eu tenho é que a primeira história ela está se apresentando ao mundo. E é bem isso mesmo. E a segunda história, a gente já vai aprofundando.
porque a gente vai trazendo elementos de África para que as nossas crianças possam conhecer outras narrativas. E a gente saia dessa história una que foi contada durante séculos e continua presente em alguns livros didáticos, de que a história dos nossos antepassados teve início no navio tumbeiro. Nós não brotamos nos porões dos navios tumbeiros. Nós temos séculos de história que nos antecedem. E isso precisa ser contado em nossas escolas, porque as crianças precisam compreender exatamente de quem elas descendem, né? Essa prisão psicológica de que nós descendemos de escravos é a base desse racismo estrutural. Não é verdade. Nós, como diria Makota Valdina, nós descendemos de seres humanos que foram escravizados, reis, rainhas, intelectuais do continente africano. Isso precisa ser trabalhado na educação básica. Você reparou que você me deixa sem palavras, né? A cada fala sua eu fico assim, nossa. Porque você acaba de falar e eu fico pensando. Espera, deixa eu voltar. Então, é porque com a sua fala, eu comecei a lembrar de um livro que eu li. Você já leu Um Defeito de Cor? Sim. Pois é, porque aí me veio muito isso, né? Aquela história toda de como que foi a vinda e todo. É impressionante. Até já uma recomendação minha, para quem não A minha conhece, também. né? Um Defeito de também. Cor, que É um bom livro. sensacional, um livro incrível. Então deixa eu voltar, voltando. Então, você já falou vários desafios, né, no seu, como empreendedora. Mas tem algum que você ressalta, assim, alguma coisa que sabe, que foi mais difícil, uma barreira mais difícil de transpor, assim? E qual foi seu aprendizado também, sabe, com essa trajetória toda na educação? Olha, até hoje é um desafio presente ainda. Essa validação mesmo, né, dos autores e autoras da sua região. Ainda existe um pré-conceito grande em diversas instituições de ensino que o processo de escolarização ele vai ser melhor se eu trouxer o autor A, B ou C, que é de outra região, especificamente do eixo sul e sudeste, porque são autores e autoras mais badaladas, né? Estão nas grandes editoras, circulam mais. Então, existe um certo descrédito de quem faz essa construção na região, que é um contrassenso total quando muitas dessas instituições elas defendem, né, que você parta da realidade local. Ora, se você defende na educação que você tem que partir da realidade local, como que você não inclui essas reflexões e produções de autores ali da região? Então, essa, para mim, é uma das maiores dificuldades, digamos assim, que é conseguir acessar esses espaços. Então, as políticas elas não são elaboradas para que essa literatura ela chegue a essas escolas, né? À exceção do edital que nós conversamos há pouco, de lá para cá a gente não teve nenhuma outra política de aquisição de obras pelos entes públicos para as instituições. Por exemplo, a gente tem várias organizações que abrem os editais, nós participamos e os livros vão chegando a instituições comunitárias, a organizações sociais, mas efetivamente esse impacto no currículo escolar que poderia ocorrer, porque nós temos possibilidades e recursos públicos para isso, não ocorre. Então, eu sempre digo, vou aproveitar o espaço, tá? Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, existem recursos em cada ente, estado, federação, município,
para aquisição de livros e de material didático. Então, lá, aí na sua cidade, aí no seu estado, é possível, sim, elaborar uma política de aquisição, de fomento a essa literatura regional, a essa literatura afrocentrada, ou como eu me defino, afro-baiana, porque eu sempre trago os elementos da Bahia, né, para essas narrativas. É possível de se criar, porque tudo é possível na gestão pública, desde que você decida que vai fazer daquela forma, né? Então, esse para mim é o grande desafio, é conseguir que essa literatura ela entre nesses espaços e não só seja trabalhada, porque as pessoas se reconhecem quando pegam. E é interessante porque nem só as crianças ficam felizes. O que eu recebo de mensagem de adulto me agradecendo, porque ou que eu queria ter um livro desse quando eu era criança. Isso me deixa feliz, né? E é isso que a gente quer, é que essa felicidade, que essa representatividade, ela chegue a mais pessoas, né? Transpor essa barreira aí, para mim, hoje, é o maior desafio. A gente vai tentando. Porque não é suficiente, né? Você escrever e criar a obra e ela ficar ali, né? Guardadinha, Não bonitinha. circula, né? O conhecimento ele existe para ser circulado. Aham, sim. Pois é, e aí, o primeiro incentivo que você teve com a Fada Dia foi o edital, né? Isso. E agora a gente percebe que o governo está um pouco, né, complicado, assim, nessa parte Bem cultural. complicado. E como é que está sendo o impacto disso para você? Olha, como esse trabalho autoral, eu sou uma escritora independente, inclusive o livro novo ele está saindo sem editora, eu fiz todo o processo de produção, tanto de concepção como de elaboração, produção e agora comercialização, tem um impacto, óbvio que tem, muito mais pelo poder aquisitivo das professoras e dos professores, porque esses diversos cortes orçamentários que a gente está sofrendo impacta na formação do profissional e também impacta no soldo, né? Porque quando você não tem um salário que tem esse reajuste, que é justo e digno, você vai perdendo o poder de compra. E quando você vai perdendo o poder de compra, óbvio, você vai para as necessidades básicas. E a cultura acaba deixando de ser uma necessidade básica, né? Esse capital cultural que é tão fundamental, ele acaba ficando à parte. Então, esse é o impacto. Os meus livros, eles vão parar nas mãos de professores e professoras. Então, são esses professores e professoras que levam para as escolas. Eles fazem esse investimento e levam para compartilhar lá, que é algo é óbvio que eu gosto, porque está circulando o material, mas isso deveria ser o inverso. A escola deveria ter, a instituição deveria ter para que eles trabalhassem, né? Mas ainda não chegamos nesse patamar. Mas o impacto principal é essa perda da capacidade de compra com a desvalorização do salário do magistério, com esse piso salarial que foi votado e criado em 2008, que é importante a gente falar, porque está na moda discutir o piso do magistério agora em 2020, final de 2021 para 2022, mas essa é uma ação criada há mais de uma década, né? A gente não pode perder essa memória histórica. Então, o principal impacto é a perda de poder de compra desses profissionais e dessas profissionais que são tão desvalorizados no nosso país, lamentavelmente. Sim. Bom, mas você falou também da sua participação na Rede Mulher Empreendedora, né?
que você falou que foi sim. muito relevante. Fantástico, fantástico, fantástico. Como que é isso? Como que funciona? Então, a rede, ela acabou me dando uma consciência mais empreendedora, né? Porque você vai fazendo, quando você está envolvida nas questões sociais, você vai fazendo, mas existe toda uma técnica, né? Existe todo um processo de organização, de preparo, de formação, óbvio, para esse ramo específico. Então, a rede, ela acabou despertando muito isso em mim. E a Ana Fontes é sensacional. Então, eu comecei a entender essa importância de construir outras redes, de me aprimorar sempre. Então, agora, por exemplo, a gente está organizando a Liga do Dendê, que, inclusive, é da Liga que eu vou deixar as sugestões de leituras, que são escritores e escritoras baianas sensacionais, todos afrocentrados, e a gente está se aquilombando porque a gente entende que juntos a gente sempre consegue avançar mais. E a rede despertou esse lado de que, olha, preciso potencializar mais essas ligações, essas relações que a gente estabelece. E também me mostrou como é importante esse trabalho que eu faço, né? Porque às vezes você vai fazendo e não tem dimensão do impacto disso. Então, com as técnicas, eu fui fazendo pesquisa, né? Que é uma coisa que eu não fazia. Eu fui fazendo pesquisa com as pessoas que consumiam o que eu produzo. E a unanimidade, eu me lembro que tem uma das questões que eu encaminhei na pesquisa, foi unanimidade, que eu perguntei o que as pessoas gostariam de ver nas minhas narrativas. E a resposta foi: nós queremos mais narrativa. Escreva e publique mais histórias. Isso me deixou assim, muito feliz, né? Porque Isso é é muito uma devolutiva gratificante. que mostra como é importante que você faz. Uhum. E é muito bom para a gente, né? Saber que está tendo um É, impacto positivo, assim. com É certeza, com muito certeza. Para você bacana. ter uma ideia, esse livro, óbvio que a gente vai, né? São 10 anos de estrada. O livro novo, a gente fez uma campanha de pré-vendas, porque é óbvio, a gente precisa levantar os recursos para a produção dele. Paga o livro todo, não, mas paga uma parte, isso é importante. Eu tive uma aceitação fantástica. Antes de divulgar a sinopse do livro, eu já tinha efetuado venda do livro. Foi um negócio assim fantástico. Fiquei muito feliz, Muito porque bacana. como as pessoas vão acompanhando essa produção, então elas já conhecem o trabalho. E eu tenho pessoas que têm a coleção completa, e toda vez que eu lanço um livro novo, compra na mesma hora, sem nem saber como é que vai ser a história ainda. Acho que eu posso entrar nessa fila aí, tá? Venha para o time. Eu ia até te perguntar isso, tem algum canal, assim, uma página específica no Instagram, por exemplo, um perfil Tem específico sim, para tem. da editora, como que chama a empresa As que você falou? Candaces. As Candace. Candaces Diamantinas. Esse é o perfil do Candace. Instagram, Ah, Candaces Diamantinas. e aí lá E você fala sempre quando vai ter lançamento, fala dos livros. eu tenho movimentado mais o perfil pessoal. Confesso que depois do Covid, como a gente estava conversando, essa coisa de eu preciso voltar, porque alguns elementos ficaram, né? A fadiga muscular foi uma delas, e o ritmo ficou um pouco mais lento. Então, a gente está retomando o processo. Mas o perfil pessoal, que é o Calypsa Brito, ponto, escritora pedagoga, esse eu tenho movimentado mais, né? Ah, sim. Mas lá tem, nas Candaces tem informação, tem a lojinha. E o perfil pessoal a gente vai estar alimentando nesse processo de lançamento da Pretinha de Ébano Vai à África. É, Que eu está fui no seu lindo, eu perfil sou pessoal. suspeita para falar. Sou É, muito suspeita. Estou mas deve estar lindo apaixonada mesmo. pela história, está linda, a ilustração está ainda mais linda, se é que é possível, do que esse primeiro. Do Pacapim também.
É, o Pacapim. A gente brinca que é uma parceria que, para se desfazer, tá difícil. Ele consegue ler exatamente o que eu estou pensando. E como ele mora em uma comunidade aqui em Salvador, né, que é um quilombo urbano, ele entende o que eu estou dizendo. Então, é alguém que sabe o que está fazendo e é muito sensível aos elementos que eu proponho. Então, é uma parceria que, por mim, vai durar muito tempo. Que bom, porque tá prometendo mesmo. Tá muito lindo. O trabalho tá muito bacana. Mas então vamos às dicas culturais. Você já começou a falar, né? Que já vai indicar umas leituras. Então, vou indicar. Sigam, por favor, nos ajudem a divulgar essas narrativas. A nossa Liga do Dendê. Então, nós temos o Marcos Cagé, que é um escritor fantástico. Ele tem 5 publicações. Está com lançamento previsto agora para o dia 10 de março. As histórias dele são sempre lindíssimas. A gente tem também a Cássia Vale, que está também com livro novo para sair do forno. Sigam nas redes sociais. A Cássia é atriz também, foi do Banco Teatro Olodum, é muito conhecida, participou daquele filme famoso, o Opaió. A gente tem também a nossa queridíssima... Eita! Deu um branco. Oi, Fátima. Ana Fátima, me desculpe, por favor. É porque eu estava lembrando aqui da editora dela, que ela criou agora uma editora chamada Erejinga Educação. A Fátima tem livros belíssimos também. Inclusive, ela tem publicado algumas narrativas desse coletivo. A Paula Brito também faz parte do nosso coletivo. A gente tem ainda outros autores e autoras baianas que ainda não fazem parte do coletivo, efetivamente. Tem algumas influenciadoras e contadoras de história, como a Nini Kemba, que tem um canal chamado Literafro, que lançou recentemente um livro muito bacana, infantil também, que eu sugiro que vocês sigam a página dela. Ela conta todas essas nossas histórias, todos os meus livros, ela fez contação de todos, está lá no canal dela, Literafro, que é sensacional. Temos ainda um outro canal chamado Passos e Entrelinhas, que a gente tem um livrinho também das meninas, é um livrinho lindo, 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 lindo. A minha filha gosta de todos esses livros, assim, todos esses canais que eu estou falando, a gente consome tudo para também estar divulgando, né? Então, não são só escritores, não basta ser preto para escrever, tem que ter um comprometimento com a causa para a gente dizer que é uma literatura afrocentrada, né? Então, são essas dicas que eu tenho de leitura para hoje. Nossa, ótimas dicas. Muito boas, sensacionais. E, assim, para falar a verdade, eu não queria encerrar, porque por mim eu ainda perguntava aqui, queria perguntar da maternidade, queria perguntar não tem problema, religião, a gente faz um outro momento só para isso. Vamos ter que marcar um outro encontro, porque é muita coisa para falar aqui, muita coisa interessante. E eu só tenho que agradecer, né? Porque a gente não tem muitos espaços onde a gente possa falar sobre o nosso trabalho, onde a gente possa refletir sobre essas questões estruturais. E eu estou muito feliz de poder fazer isso hoje, pleno domingo, com vocês. A minha ideia é essa mesmo, é dar voz, sabe? É divulgar assim, as ideias, boas ideias, as pessoas interessantes, histórias interessantes. A ideia é dar voz mesmo. A gente agradece. Pois é, mas aí uma coisa que eu estou pensando aqui que eu acho que é interessante, do seu contato, que você já falou lá do perfil no Instagram,
Seu nome tem uma grafia um pouco diferente. Só para falar direitinho como que é o Calypsa Brito, para quem quiser te achar. Para quem quiser achar, Kalypsa, Calypsa. Isso. Calypsa Brito. E o Brito tem alguma coisa diferente também? Não. Brito é Brito mesmo. Brito não tem nada diferente. É porque tem uma capa, acho que é a Fá do Dia, tá com 2 T's. Já reparou? Essa grafia Essa é uma grafia tem mais a ver com numerologia do que qualquer outra coisa. Entendi. Não, mas então lá no perfil tá só Brito. Pronto. Quando você colocar lá Calypsa, até aparecem umas outras, mas para o perfil de escritora vai ter só esse. Já fiz essa pesquisa. Vocês conseguem. Tá ótimo. Calypsa, então, assim, só tenho a agradecer. Adorei a conversa gravada, a conversa em off, te conhecer melhor, porque eu já tinha os livros, né, que eu tinha comprado ano passado. Adorei, estava super curiosa para conversar com você e muito, muito, muito obrigada por separar esse pouquinho do tempo para vir aqui conversar comigo, vir aqui virtualmente, né? Mas aqui. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma satisfação, primeiro, que esse material chegue a outra pessoa. E imagine, a pessoa gosta e me convida para um podcast, né? O coraçãozinho fica assim, ó, pulsando, porque eu entendo quando isso acontece que o caminho é esse. Isso me deixa muito feliz do ponto de vista profissional mesmo e como militante dessa causa. Então, isso me deixa muito feliz, que a gente está conseguindo dessa forma, devagar, estabelecendo metas que a gente consegue realizar, implementando a Lei 10.639, dando a nossa contribuição para que a gente construa uma sociedade mais inclusiva e menos racista. Então, muito obrigada por essa grande oportunidade. Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço pelas sábias palavras, por todo o ensinamento aqui. Bom, e aí depois a gente vai dar um jeito de marcar outra conversa para conversar. Estou à disposição. Contar mais de outros temas. Vamos conversar sobre o livro novo. É uma coisa bacana. Você vai gostar da história nova. Então, tá bom. Então, tá bom. Fica aí o gostinho de quero mais, né? Muito obrigada, então. Beijo para você. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês escutarem ou assistirem ao podcast e darem essa força importantíssima para a continuidade do projeto. Então agora pode ficar à vontade de indicar para todo mundo, porque quanto mais gente escutar, melhor. Na verdade, por favor, indiquem. Essa é a melhor forma desse programa crescer. Bom, para quem ficou curioso com as estatísticas que eu falei no início, elas são resultado de uma pesquisa de uma organização chamada Gênero e Educação, que está disponível lá no site deles, que é o generoeducação.org.br. Bom, por hoje foi isso. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, que é o @empreendedelas, e no Twitter. E se quiser saber mais sobre o podcast e entrar em contato, você pode acessar o site empreendedelas.com.br e acessar o formulário que está lá. Então, eu espero no próximo episódio desse nosso mês especial, que vai ter uma maratona de entrevistas. Perde não, hein? E seguimos juntas, porque para empreender nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!